Hoje convidá-lo a ler comigo a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, os versos de 9 a 18. 2 Timóteo 4, de 9 a 18. E a partir desta leitura, quero propor a vocês o tema da mensagem desta noite. Vamos ler então a palavra do Senhor. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, testifica essa palavra ao coração da igreja. Senhor, testifica essa palavra ao coração de todos que estão aguardando essa mensagem de santificação, de despertamento e de salvação. Que esta palavra que é sua, que esta palavra que é viva, possa transformar a todo aquele que ouvi-la nesta noite. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A esta altura você já sabe, com certeza bem sabe, o tema da mensagem que nós vamos pregar nesta noite. O tema desta mensagem é: Deus não abandona os seus. Se você deseja fixar o tema, eu sugiro que você escreva aí no chat do culto, e todos os que estão participando podem postar pelo menos uma vez a frase, para que você não se esqueça ao longo de hoje até domingo, quando você vai ouvir e receber um novo sermão, o tema da mensagem: Deus não abandona os seus. O que está acontecendo? O apóstolo Paulo está encerrando a sua carreira. Ele chama sua carreira ministerial de grande combate. Ele chega a dizer, brilhantemente pregado hoje pelo pastor Lucas do culto da manhã: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Interessante, Rafael, que ele não diz eu exerci o ministério. Interessante que ele não disse pastoreei com carinho. Ele não usou expressões muito, eu diria, doces. Ele percebeu que para ele, o apóstolo Paulo, o ministério é uma lida muito forte, é muito intensa, é muito pesado. Paulo chega a ilustrar em Efésios capítulo 6, que o ministério muitas vezes é uma guerra espiritual, e ele a chama de uma grande batalha, de uma grande luta, que travamos contra principados, contra potestades, estabelecidas muitas vezes nas regiões celestiais. Hoje à tarde despertava o departamento de missões a respeito de 3 quedas que aconteceram na transmissão do culto missionário. Me ajoelhei, orei, fui no grupo de missões e postei: irmãos, vamos nos ajoelhar, Deus há que nos revelar. Domingo passado o sinal caiu 3 vezes, hoje caiu 3 vezes. Eu digo, tem alguma coisa errada, tudo é muito difícil para missões. E Deus dizia: peleja comigo a boa peleja, que eu vou te dar a chave dessa vitória. E eu fiquei feliz, porque Deus vai nos dar o caminho para encontrar a solução, para que a obra missionária não seja impedida, não fique sofrendo solução do trabalho. O que fazer? Acreditar, irmãos, que a obra de Deus é um combate. Paulo está certo de que as lutas ministeriais são grandes, e naquele momento de sua jornada, ao encerrar o seu ministério, ao dizer que já estava sendo entregue como libação, Paulo diz assim: Timóteo, vem me ajudar. Timóteo, eu gostaria da sua presença nessa última defesa que faço para receber a sentença final, pois já estava o apóstolo Paulo condenado à morte. E Paulo então lança a Timóteo um grande desafio: vem ter comigo depressa. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Talvez você leia um versículo como esse, a nossa equipe vai colocar na tela, 2 Timóteo 4, 9, se a equipe puder colocar, e você pergunta: pastor, que relevância tem um versículo desse num capítulo tão grande, com histórias tão interessantes? Toda a importância. Pense no obreiro que dedicou toda a sua vida à igreja, aos seus amigos, aos ministros, fez discipulado, se relacionou com pessoas. Quando ele está preso, quando ele está sentenciado à pena capital, à pena de morte, quando ele tem ainda um recurso a apresentar diante de um tribunal e pede apoio,
ele mesmo vai dizer: todos me abandonaram. Ele apela a seu discípulo Timóteo, ao novo pastor Timóteo, que depressa venha com ele. Paulo está em tão grande desespero que ele chega a dizer pela segunda vez, 2 Timóteo 4:21, venha estar comigo antes do inverno. Ele coloca um prazo para o seu desespero, para a sua preocupação, para a sua dor. O que Paulo está passando? Paulo passa um momento de solidão terrível, irmãos. Paulo passa um momento de abandono terrível. Paulo chega a dizer, 2 Timóteo capítulo 4, verso 16, que todos o abandonaram. Na verdade, ele usa a expressão, na minha aqui, todos me desampararam. A NVI, todos me abandonaram. Quando um homem de Deus se sente abandonado ou se sente desamparado, o que fazer? Quando um homem de Deus investiu em relacionamentos, cuidou de pessoas, amou, ensinou, visitou, sepultou, apresentou suas crianças, plantou igreja, mas quando ele está sozinho e desamparado, o que fazer? Paulo se queixa de forma tão veemente que sua queixa, sua dor, salta aos olhos do leitor. Veja 2 Timóteo 4:10. Demas amou o mundo, 2 Timóteo 4:10, e me abandonou. Mais uma vez a expressão abandonou ou desamparou. Por que Paulo dá um grito tão grande? Porque Paulo pede um socorro tão forte e tão intenso a ponto de contar a história de homens que deveriam estar por perto e não estavam. Ele sente falta de Crescente, irmãos, que foi para a Galácia. Ele sente falta de Tito, diz a Bíblia, que foi para a Dalmácia e não estava ao seu lado. Irmão, será que Deus abandona os que são seus? Será que Deus deixa ao léu aqueles que investem sua vida a pregar a palavra, como foi anunciado aqui no culto desta manhã, que temos o compromisso de pregar a palavra e a certeza de que se pregamos a palavra, Deus está conosco? A pergunta é, então aquele que prega não sentirá a presença de Deus? Então aquele que caminha com o Senhor não sente o guardar e o proteger de Deus? É justamente isto que o apóstolo Paulo está ensinando e reverberando ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele seja um pastor forte, firme e preparado. E é isto que Paulo está lançando a nós, os cristãos, nessa noite, como cristãos que precisam encontrar em Deus uma segurança e ter certeza. Se os amigos não estão do meu lado, se todos me desampararem, se aqueles em que eu confiei me traírem, irmãos, Deus não abandona os que são seus. Me chama a atenção que Paulo abre o capítulo 4, que é o capítulo da despedida, que é o capítulo do combate, capítulo 4, que é o capítulo do sofrimento, mas que é o capítulo do abandono, dizendo uma coisa muito clara, que o abandono é só humano. Veja capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo 4:1, ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4:1, a nova versão, a NVI diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus. Não usa a expressão mais antiga, conjuro-te, não é? É a expressão mais nova, na presença de Deus e de Cristo Jesus. O que isso significa? Irmãos, Paulo abre o capítulo dizendo que o tempo todo Deus está nesse negócio. Veja a palavra diante ou a palavra na presença, esse é o verbo grego. Eu estou frente a frente com Deus ou eu estou diante de Deus, o mesmo sentido. O que Paulo está dizendo é que nenhuma pessoa que decidiu pedir de Deus a sua bênção, e que nenhuma pessoa que está cumprindo de Deus a grande comissão de ir por todo mundo, não desfruta e não desfrutará da presença de Deus. Ele está dizendo, diante de Deus e de Cristo, tudo isso se passou, e Deus continua no trono, e Deus continua governando. Tudo isso que eu passei, pode confiar, foi na presença do meu Deus e na presença do seu Filho Jesus Cristo. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo nessa noite? Deus está na retaguarda. Dr. Eugene Peterson traga. Surge tanto a palavra abandono que você se sente tentado a não perceber que Deus está. Surgiu tanto no texto a palavra abandonado, me abandonou, estou abandonado, me deixaram, que você olha para o texto e em algum lugar você parece que não vê o Senhor. Mas quando não o percebemos. A promessa da presença de Deus junto ao seu povo tem registro histórico poderoso. Vá comigo, por exemplo, ao livro antigo, o livro do Êxodo. Êxodo capítulo 13, você verá que o povo de Deus fora instruído a ter certeza de que Deus estava com ele. Êxodo 13, 21 e 22 diz assim: e o Senhor ia adiante deles. De dia o Senhor ia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar.
Veja qual era o objetivo: para que caminhassem de dia e de noite. Diz a Bíblia, nunca tirou, vou repetir a expressão, nunca tirou de diante deles, de diante do povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sabe, Débora, por que Deus diria nunca tirou? Para que eles se lembrassem, para que o tempo todo eles pudessem confiar e crer que o nosso Deus estava com eles. Irmãos, quando Moisés teve suas mãos trêmulas diante daquele mar, quando Moisés estava ante o mar com o povo no meio e atrás o faraó do Egito com todo o seu exército, imagina se o obreiro de Deus não treme e não fica preocupado. Imagina as multidões gritando e dizendo, tínhamos no Egito panelas, tínhamos no Egito comida, tínhamos no Egito segurança. Escravidão ninguém lembra, não é? Que era servidão, mas começam a murmurar, e quando olham aquele mar, o desespero da nação é, você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Imagine o sentimento daquele líder a olhar e pensar, pensa na possibilidade do povo estar certo, pensa na possibilidade de que eu errei, pensa na possibilidade de que aquela sarça ardente queimou porque passaram álcool gel, sei lá. Ele começa a duvidar, ele começa a se preocupar, ele começa a questionar. Aí veja a importância de entender que a presença de Deus está no negócio. Moisés levanta esse cajado e diz para o meu povo marchar. Se Moisés não tem fé, irmãos, ele vai beber água salgada no Mar Vermelho. Mas pela fé, Moisés ergueu aquele cajado, determinou o povo marchar. E eu vejo, irmãos, de um lado Jesus, irmãos, segurando com seus braços abertos uma coluna de água. E do outro lado o próprio Deus, irmãos, ali com seus braços abertos numa coluna de água. E quando o povo passa, irmãos, no meio daquelas colunas de água que estão abertas entre o mar, para que o povo passe, Deus está dizendo, nos ouvidos, onde vocês forem eu vou. Onde vocês andarem eu estarei, onde vocês caminharem eu vou com vocês, porque eu prometi e a minha palavra é fiel. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Faraó sempre estará atrás de nós. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Canaã sempre será uma distância e um desafio a ser buscado e alcançado. Mas o que o Senhor está dizendo é que quando entramos nesse mar de sofrimento, nesse mar de desespero, o Senhor Jesus de um lado, com os seus braços abertos na cruz, o próprio Deus ou a pessoa de seu Santo Espírito do outro lado, vão dizer a cada um de nós, nós estamos com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Isso foi assegurado, irmãos, quantas vezes isso se repetiu, quando Josué estava com medo, quando era preciso atravessar o Jordão e alcançar a terra da promessa, quando Josué pensou que Moisés havia morrido e o povo imaginou, sem o nosso líder, Deus nos abandonou. Não, Josué ouviu de Deus, eu sou contigo, prepara o povo, prepara a arca, prepara o sacerdote, coloca na frente, quando você pisar no Jordão a água vai secar. E no Jordão não precisou duas colunas não, irmão, foi só o próprio Jesus ali abrindo os seus braços, uma coluna de água parou, o que era à frente a água foi, o que era atrás a água cessou, o povo passou o Jordão a pé enxuto, com o Espírito Santo bradando e dizendo, eu estou com vocês. Que sinal maravilhoso, que a igreja precisa ressuscitar a sua memória, que sinal poderoso, a igreja precisa trazer à sua mente. O que na verdade Paulo inicia na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, é dizer que diante de Deus e do Senhor Jesus, tudo acontece, mas Ele está conosco. Me lembro de Daniel, capítulo 3, versículo 24, parabéns ao pastor Henri e à juventude pela excelente escolha do estudo de Daniel durante esse mês. E veja lá Daniel, irmãos, o texto diz claramente que aqueles seus amigos foram lançados numa fornalha, Daniel 3, 24, mas quando o rei olhou, disse, nós não lançamos 3 homens amarrados? Daniel 3, 24, e quando o próprio rei está olhando, Nabucodonosor, 3 homens amarrados, ele diz, há um quarto homem lá, versículo 25, Daniel 3, 25, há um quarto homem lá, e tem uma notícia para vocês, o rosto dele é semelhante ao Filho de Deus, entenderam? O que eu estou dizendo é que se no Mar Vermelho Jesus segura aquela maré e segura, e se no Jordão o próprio Jesus segura aquele rio e segura, o que eu estou dizendo é que o quarto homem na fornalha é semelhante ao Filho de Deus e sempre será. Irmãos, quando o fogo arder e quando o fogo queimar, feche seus olhos, você verá aquele que tem os cabelos brancos como a neve, brancos como a lã, e os seus olhos são como chama de fogo. Ele está conosco, Ele está na sua casa, Ele está no seu lar, Ele está na sua escola, Ele está na sua família. Eu me dirijo a você que quem sabe está na CTI, ou no CTI de um hospital, ou num quarto do hospital, com o celular nas mãos, você mesmo que está ouvindo, e quem sabe está dizendo, eu estou aqui sozinho. Não, filho, fecha teus olhos,
você verá a presença de Deus cuidando de você nesse lugar. Há um quarto homem em toda a fornalha, há uma presença espiritual em cada desafio, há uma unção e uma direção de Deus em cada lar. Eu me lembro que quando Saulo estava caminhando com cartas para matar a igreja de Jesus, para perseguir os cristãos, irmãos, Saulo não estava com Jesus, mas Jesus já estava com ele. Muita gente diz, mas eu sou um pecador, mas eu sou um matador, e as pessoas dizem, Jesus não quer nada comigo. Veja o que aconteceu com o próprio Saulo, que é na verdade o homem que destaca a presença de Deus na sua vida. Em Atos 9, versículo 1, diz que Saulo respira ameaças de morte, pega cartas para poder sacrificar discípulos pelo caminho, mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Atos 9, 3, uma luz resplandeceu. Atos 9, 3, subitamente um resplendor do céu, irmãos, é isso que diz a Bíblia, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo ele por terra, ouviu uma voz a dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, que não estava com Jesus, não sabia até aquele momento que Jesus já estava com ele. O Senhor Jesus conduziu os seus passos, o Senhor Jesus já conduzia a sua história. Sabe o que ele disse? Quem é Senhor? E o próprio Cristo respondeu, Atos 9, 5, eu sou Jesus, a quem tu persegues. No primeiro ponto desta mensagem, destaco a você, igreja, que no meio de sua luta, no meio de sua aflição, no meio de sua dor, você pode louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor e dizer, Deus está comigo, Deus está na retaguarda, Deus está à minha direita, Deus está à minha esquerda, Deus vai à frente, abrindo o caminho, o Senhor nos cerca em volta, porque Deus está cuidando daqueles que são seus. Me lembro, irmãos, da palavra de Deus em Atos capítulo 14, quando procuraram tirar a vida do apóstolo Paulo e procuraram apedrejá-lo até a morte. Atos 14, 18 a 19, os discípulos de Jesus, irmãos, fizeram uma proteção e conseguiram tirar o apóstolo Paulo com vida daquele apedrejamento em Listra, onde ele caiu como se morto estivesse. O que eram os discípulos ali em torno do apóstolo Paulo em Listra, Atos 14, versículo 18, era o Senhor dizendo, eu estou com você. A multidão achava que ele estava entregue nas suas mãos, a multidão achava que aquelas pedras poderiam tirar a vida, irmãos, não tiraria a vida de ninguém, se Deus não permitisse. E graças ao cuidado de Deus para com o apóstolo Paulo, de Listra Paulo se levanta, a Icônio, a Antioquia, a pregar o evangelho com autoridade, com o poder de Deus. Se em primeiro lugar eu acredito e creio que, irmãos, Deus está na retaguarda, está presente, o segundo ponto desta mensagem me leva a lembrar que as lutas sempre também estarão presentes. As lutas se fazem presentes, irmãos, ao longo de todo o combate. Não ignore o segundo ponto desta mensagem e não o renegue como um desânimo para a sua fé. Cristãos que não lutam o combate não foram chamados a vencer e a lutar pela boa peleja da fé. Abra comigo 2 Timóteo 4,17 e veja como Paulo usa uma figura muito comum, uma figura que na verdade ele conhece e sabe muito bem. 2 Timóteo 4,17 diz assim, mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. E veja o que ele diz no final do verso 17. E todos os gentios ouvissem a pregação. Agora a frase final. Fui libertado da boca do leão. A gente acha que só foram livres da fornalha Sadraque, Mesaque e Abednego, e da cova dos leões só Daniel, né? Paulo saiu da boca do leão. A sua primeira sentença era sentença capital, pena de morte, irmãos, e ele seria jogado aos leões para ser devorado. Aqueles grandes coliseus, né, da vida onde os cristãos eram jogados, os leões ficavam famintos, semanas com fome para comer os cristãos. E Paulo sabia que a sua sentença, até o primeiro momento, era essa, até que ela foi revogada, e ele diz isso, foi o próprio Deus que não permitiu que ele fosse jogado aqueles leões e a morte. O que Paulo está dizendo é que nesse cuidado e nesse luxo que Deus deu, dele não passar por esse sofrimento, ele percebeu que a única pessoa que poderia mudar a tragédia de sua morte junto aos leões era o próprio Deus, e Deus decidiu intervir. Não havia ninguém do seu lado, não havia um político favorável ou para dar-lhe um direcionamento. Alguns acham que vão resolver os seus problemas pelo viés político, não vão.
Não havia um bom pastor ou um bom amigo até então naquele momento do seu lado, mas ele pôde dizer: Deus esteve do meu lado e me livrou da boca do leão. Por que estou usando a expressão da boca do leão? Para lembrar, irmãos, que não se faz a obra de Deus sem fornalha, sem cova do leão, não se faz a obra de Deus sem fogueira, não se faz a obra de Deus sem balançar uma casa, não se faz a obra sem um barco que balança, não se faz a obra de Deus sem combate. O apóstolo Paulo nos ensina com sua viagem em Atos capítulo 27, quando ele está viajando na costa da Ásia, ele entra ali no barco de Aristarco, indo para Macedônia, na direção de Tessalônica. Eles começam a viajar naquele grande barco, ele que está sendo levado para a Itália como prisioneiro, deve ser levado a Roma. O texto diz em Atos 27, 4, que os ventos começaram a ser contrários ao barco de Paulo. O sujeito cumpriu o ministério, irmãos, honrou a Deus, mas a Bíblia diz, Atos 27, 4, que ventos contrários começam a soprar contra o navio, que o leva à prisão. Não é para ser um pregador ou continuar a grande obra, ele vai ser julgado e condenado. O texto diz em Atos 27, 14, que não muitos dias depois daquele dia, deu um pé de vento. Eu nem sei o que significa isso direito, né? Pé de vento, não é pé de valsa não, gente, é pé de vento, um vento forte. O barco, irmãos, está tão jogado que fica solta-vento. E o apóstolo Paulo começa a ser, na verdade, a grande esperança daquela tripulação, porque Paulo é o sujeito sóbrio ali dentro e começa a orientar como eles deveriam se comportar diante de uma grande tempestade. Sabe o que aconteceu, irmãos? A tempestade era tão grande que por mais de 14 dias ele não via nem dia nem noite, nem sol, nem lua, nem estrela. Era o barco revirando e batendo no meio do mar, isso dias e dias a fim. Até que o texto diz, irmãos, que aquele barco vai a naufrágio, ele se arrebenta todo, eles jogam as coisas do mar e começam a usar os utensílios do navio para ir para uma ilha. Agora você pergunta, de onde vem essa ideia? Atos 27, 23, pode pôr na tela? Atos 27, 23, olha como Deus cuida dos seus. Atos 27, 23 diz assim: de onde veio o livramento e a ideia de Paulo para ser liberto? Atos 27, 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Tem gente que acredita que Jesus só dormiu naquele barquinho, ou só andou naquele barquinho, né? Tem gente que acha que quando Jesus não está no barco, tem que fazer igual o Jonas, pega, joga no mar, para poder levar lá para fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, os irmãos têm aprendido com a história bíblica: Deus está em todo barco, Deus está em toda tempestade, Deus está no meio de todo desafio. O que nós precisamos é confiar que Ele está ali. Quando Paulo vê esse anjo do Senhor e recebe desse anjo uma direção, Paulo se alegra porque ele tem uma identidade com esse Deus presente. Ele disse: o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou, ele sabe que ele é propriedade do Senhor, ele me apareceu aqui essa noite e nos deu direção. Atos capítulo 27, verso 37, diz que 276 almas, Atos 27, 37, 236 almas foram salvas, porque o apóstolo Paulo ouviu naquele momento que Deus estava naquele barco, porque ele sempre requereu a presença de Deus no meio da sua dor. Será vazio e sem sentido dizer o Salmo 23, se você não acredita que quando o barco balança, Deus está com você. Eu gostaria que quando o barco balançasse, você pudesse fechar os seus olhos e pudesse dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que vente contra, ainda que o barco naufrague, ainda que eu esteja agarrado a uma prancha solitária no meio do mar, Deus não abandona os que são seus. Coisa linda, irmãos, o recado que o apóstolo Paulo dá, e coisa linda a mensagem que o apóstolo Paulo passa àquela geração que quer ouvir esse evangelho tão poderoso. Deus, a quem eu sirvo, está conosco aqui. Aí você diz: bom, vitória. Agora Paulo chega, imagina você, não é? Chega remando num caco, né, de barco, num pedaço de madeira, na ilha de Malta. E você diz: agora só vitória, né, Rafael? Ô, glória, parece pastor de igreja pentecostal e crente pentecostal, só glória. Aí vai para a areia de Malta e sapatinho de fogo, né? E celebra e dança livramento, o anjo me apareceu, testemunho de Jeová, e nada, irmãos. Às vezes a gente ora e piora. A Bíblia vai dizer claramente em Atos 28, versículo 1, que quando ele chega na ilha de Malta, eles catam lá uns gravetos, catam lá umas vides para fazer fogo. Tinha uma cobra, irmãos, escondida ali.
Cobra mesmo, é cobra mesmo. Não é gente não, tem gente que cobra também. Quando ele jogou aquele galho na fogueira, a cobra, ó, prendeu na mão. Agora veja o que disseram os bárbaros. Atos 28, 5. Olha o que os bárbaros disseram. Este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. É como se dissesse, olha, o carro que veio te buscar vai te levar hoje. Saiu lá daquele barco, saiu daquela prancha, fica tranquilo, porque quem buscou a encomenda vai concretizar a obra. O apóstolo Paulo pega a serpente, irmãos, bota no fogo, botou no fogo, dedo de serpente, e nem um mal lhe fez, a ponto do texto todo de Atos 28, o povo testemunhar, toca nesse homem não, que esse homem é um homem de Deus. Se você se lembra, em Listra, irmãos, Paulo curou um sujeito que tinha um problema na perna, e a multidão tentou matá-lo por causa daquele milagre, mas Paulo estava tão autorizado por Deus, que ele curou um homem que tinha um problema no pé, um problema na perna. O que eu estou dizendo, irmãos, é que essas histórias mostram para nós, que nós vamos ter que lutar, e que os problemas vão mesmo aparecer, a gente tem que enfrentar. Se Deus está conosco, e Jesus está conosco, é para passar pelo mar. Se Ele está conosco, é para atravessar o Jordão. Se Ele está conosco, é para comer do maná. Se Ele está conosco, é para se guiar a uma coluna de fogo, irmãos, durante a noite, uma nuvem durante o dia. Mas tudo isso significa, temos que caminhar com Deus no meio de lutas e provações. Por quê? Ninguém mais do que o apóstolo Paulo chamou a vida cristã de combate. Filipenses 4,13, Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O pessoal que luta MMA, vira e mexe, bota isso no corpo, tatuado, né? Tem um lutador campeão que pintou isso bem no peito. Nem sei se ele sabe o que significa. Quando Paulo fala sobre posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, você tem força porque vai ter que lutar. Você precisa ser forte porque vai ter que lutar. E esse é o recado de Paulo a Timóteo, sofre comigo as aflições. 2 Timóteo 2,1, ele diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te. Eu fico pensando, para que fortificante, tanto fortificante? Para que tantas vezes Paulo usa a expressão fortifica-te, fortalece? 2 Timóteo 4,17, Paulo diz, o Senhor me fortaleceu. Eu pergunto, para quê? É para lutar, filho. Homem de guerra é Jeová. O Senhor é poderoso, Deus de batalha, varão de guerra é o Senhor. Nós entramos no texto sagrado para entender que nós fomos chamados a conquistar. As mulheres não podem abrir mão do seu casamento, tem que lutar. Os maridos não podem jogar fora o casamento, tem que lutar. Os pastores não devem jogar fora o seu ministério, tem que lutar. As coisas são difíceis mesmo, as provações são difíceis. Nós somos chamados ao fortalecimento em Deus, à força em Deus e a lutar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você vai olhar para um lado, não tem ninguém. Você vai olhar para frente, não tem ninguém. Você olha para o lado, não tem ninguém. Demas correu, né? Tito sumiu, né? Todo mundo, Crescente, ó, diminuiu. Mas você precisa continuar fazendo a minha obra. O que eu vejo é que Paulo consegue olhar para o texto e dizer, eu sou forte porque Deus me fez forte para lutar. É para isso que Deus não abandona os que são seus. Ao terminar essa mensagem, vou concluir agora, irmãos. A sua pergunta é, pastor, o senhor está dizendo que Deus está presente? E está. O Senhor está dizendo que as lutas se farão presentes, e se farão presentes, as lutas sempre virão, viu? Você vai lutar com seus filhos, vai lutar. Não é profecia do caos, não. Vão tentar seduzir o seu filho, filosofias, ideologias vão tentar levá-lo de sua casa, vão tentar seduzi-lo pela imoralidade, pelas drogas. O que fazer? Lutar. Cantamos nos nossos hinos do cantor cristão e dizemos, temos por lutas passado umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado o quê? Dela seus servos fiéis. É para isso que eu olho um texto como esse, uma carta como essa e digo, Deus não abandona os que são seus. Quando você fechar os olhos e aquele barco balançar, você verá um anjo gigante, irmãos, com uma espada gigante nas mãos, a dizer, o Deus que você serve mandou dizer, faça. O Deus a quem você serve deu direção para você. O Deus a quem você serve tem um caminho no meio do deserto. Ao terminar essa mensagem, qual é o último ponto? E a sua pergunta é, qual é a última aplicação, pastor? Terceiro lugar, se no primeiro Deus está presente, na retaguarda, à frente, ao lado, atrás, Deus está por todo lado. Se no segundo ponto as lutas são reais e presentes, terceiro lugar, o tempo todo, Deus está cuidando dos seus. 2 Timóteo 4,17, o Senhor me fortaleceu e me
assistiu. O verso 18, ele vai dizer assim: o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Dá um amém aí no chat, por favor, dá um amém bem grande aí. É para isso que a gente serve a Deus. Quando os nossos amigos falharem, quando Alexandre, o latoeiro, te decepcionar, e tem gente má, irmãos, como tem gente má, você se apega a Deus, se agarra a Deus e diga: Senhor, o Senhor me livrará de toda obra má, guardar-me-á para seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Por que isso? Esse é um Deus que cuida de nós. O recado de Paulo a Timóteo é: Timóteo, faça chuva ou faça sol, numa canoa ou num grande navio, com o barco singrando suave ou no meio de uma grande tempestade, Timóteo, Deus garante aos seus filhos a sua vitória. Se o navio naufragar e você morrer, o que ele está dizendo aqui? O Senhor me guardará para o seu reino celestial. O crente que perde a vida no mar, ou o crente que perde a vida no fogo, ou o crente que perde a vida num acidente, ou o crente que entrega a sua vida por amor a Jesus, não ficou sozinho. O apóstolo Paulo está dizendo que se naquela masmorra fria e úmida, ele morrer jogado ali e abandonado, esquecido, porque trancaram aquele cadeado e jogaram fora, o que ele está dizendo? Deus está do meu lado, Ele me guardou para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Quando Paulo reproduz essas palavras, ele reproduz o que nós devemos nos lembrar, como discípulos de Jesus, recebemos do próprio Jesus. A comissão de Jesus aos pastores, a comissão de Jesus aos discípulos, a ordem de Jesus à igreja é: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Batizem as minhas ovelhas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peguem os meus cordeirinhos e ensinem a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas tem uma promessa. É nessa promessa que Paulo se apegou para cumprir o seu ministério e desafia Timóteo a abraçar: eu estarei com você. Quando você batizar, quando você ensinar, quando você instruir, quando você for pelo mundo, Paulo, eu estarei com você. Em Listra, Icônio, Antioquia, Derbe, Antioquia da Psídia, onde você for, em Roma, em Corinto, eu estou com você. A promessa é: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe a quem Deus disse isso? Deus pegou um homem, irmãos, ainda não tão preparado. Deus pegou um homem ainda no início da sua carreira, um homem ainda espelhando e inspirando aprendizado com Moisés. Deus olhou para Josué, no capítulo 1, quando disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Josué preocupado, Josué se sentindo incapaz e não habilitado. O próprio Deus dirige a Josué uma palavra de encorajamento que era fundamental para Paulo e para cada um de nós. Ele disse: eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Filho, Deus não te abandona. Os ridículos, até os ridículos que vão ignorar a sua existência e somente o farão por resistência a crer e colocar em dúvida a sua crença, podem tentar colocar na sua cabeça a ideia de que Deus não existe, o abandonou, ou então Deus criou a criação e dela se ausentou. Não é isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo escreve uma carta a Timóteo a provar que o fundamento mais firme do Evangelho, e que a maior firmeza que o Evangelho tem, está em 2 Timóteo 2,19. Eu vou repetir esse fundamento. 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus é firme e tem um selo: o Senhor conhece os que são seus. Por que o Senhor conhece os que são seus? Porque na hora em que os seus precisam dele, Deus está do seu lado. Falo com você no leito de hospital, falo com você no seu táxi aí sozinho, falo com você às vezes na sua casa, não tem ninguém na sua casa, você é a única pessoa do seu lar. Querido, você não está sozinho, Deus está com você. Não tenha medo. Você pode fechar os seus olhos agora. Eu vou dizer que Deus vai se fazer presente aí na sua sala, no seu quarto, no escritório onde você vê o seu computador agora. Deus é com você.
uma canção do pastor Lucas que diz, eu acho muito rica a canção, eu só queria citar, porque ela foi de conforto para mim na tarde de hoje, quando me lembrei de uma pessoa que me decepcionou muito semana passada. Confio muito nessa pessoa e quando eu cheguei, ela estava falando coisas horríveis a meu respeito. Eu digo, meu Deus, que triste. E eu estava no gabinete ali sozinho, me ajoelhei, orei, chorei um pouco e disse, Deus, o que eu faço? Deus disse, nada. Você não está sozinho. Só continue sendo você. Só continue sendo meu. Deus não abandona os que são seus. Ai daquele que toca naqueles que são do Senhor. Olha para um texto como esse, que inspiração do pastor Lucas. Fernando, canta um dia essa canção para a gente. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Deus está cuidando de mim nos detalhes. Cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Como a minha memória é de um pastor que tem mais de 50 anos, eu fui reportado hoje às 6 horas da tarde a uma canção antiga do grupo Integração. E reportado aquela canção, meu coração se encheu de força e de alegria. Eu fui ouvir aquilo, deve ter sido gravado de um vinil. Está horrível, está no YouTube, horrível o som. Mas eu fui ouvindo aquilo porque me lembrei da minha adolescência, da minha fase de infância, onde esse grupo cantava, e eles cantavam, nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, e minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus a me guiar. Nunca estou só, só Cristo se deu por mim. Nunca estou só, Cristo morreu por mim. Você confia? Permita-me orar por você. Permita-me orar por você cujo coração está trancado. Permita-me orar por você cuja dor da alma é profunda. Permita-me orar por você que ainda acha que está sozinho. Querido, Deus não abandona os que são seus. Ai daquele que se levanta contra o escolhido, contra aquele que é de Deus. Deus vai tocar. Na hora de Deus, Ele vai tocar. Fique firme. O Senhor protege os que são seus. Vamos orar? Senhor, guarda essa vida. Guarda esse coração precioso. Guarda a sua ovelha amada desta igreja. Ovelha do bom pastor Jesus, a quem tenho o privilégio e responsabilidade de amar e cuidar. Eu não sei quantas crianças, quantos idosos, quantas famílias inteiras ouviram esta mensagem, mas que fique gravado nas suas memórias. Deus está com você, igreja. Casa, Deus está nessa casa. É promessa dele, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Se a minha igreja hoje fechar os seus olhos, verá nos muros de sua casa um coral de anjos celestiais, dizendo glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Ah, Senhor, ensine sua igreja que as provações são parte do caminho, que as pandemias estão aí, ó Deus, há anos e anos. Historicamente já há pelo menos 400 anos, de 100 em 100 anos, ela tem voltado. É na verdade esse mesmo vírus, mas ele vem e vai, e as misericórdias do Senhor permanecem para sempre. Ao coração temeroso e aflito, a alma ansiosa, aquele que tem medo do mar revolto, do barco que balança, aquieta o coração e que ele exalte e celebre. Deus não abandona os que são seus. Obrigado pela experiência de Paulo, pelo amor de Paulo com o pastor Timóteo, porque a palavra de encorajamento e fortalecimento ao pastor Timóteo é hoje um avivamento a PIB de Campo Grande. É a minha oração, em nome